Hey, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, o vosso podcast sobre tecnologia e negócios em português. O meu nome é Álvaro Samagai, eu sou o vosso host e esta semana temos imensos temas mesmo. Acho que não houve assim nenhuma coisa muito grande a acontecer que absorvesse o episódio todo, mas basicamente vamos falar da Amazon e da estratégia nova para combater a Temu e a Shein. Vamos falar do Threads, que é a aplicação para a competidora ao Twitter, da Boeing, Epic Games, Apple Intelligence, Samsung, novos modelos de AI e outras coisas engraçadas que foram acontecendo. Já sabem, como sempre, se têm gostado de ouvir o podcast, é uma coisa que vos traz valor e se têm aprendido alguma coisa com os 17, neste caso estes 18 episódios que têm saído, partilhem com a malta, subscrevam, deixem feedback aí, têm uma caixinha das sugestões no Spotify. Eu vou deixar também uma poll para vocês responderem para a malta que ouve no Spotify, que é se preferem episódios com menos temas, mas mais a fundo num ou noutro tema, ou episódios com mais temas e menos a fundo, portanto quase um update, um refreshzinho. E pronto, e é isso. Outra coisa que ajuda imenso é subscreverem e deixarem as estrelinhas, porque assim o podcast sobe cá para cima e há mais malta a descobrir e a encontrar o podcast e a começar a ouvir. E a coisa que ajuda mais de todo é a Donor Box que está aí, portanto se quiserem apoiar podem entrar aí e ver o que é que vos interessa apoiar. E pronto, acho que é isso. Vamos para o episódio. O primeiro tema desta semana está relacionado com a Amazon, que é a maior empresa de logística, não é bem uma empresa de logística, mas o maior retalhista do mundo, cuja missão sempre foi, não desde o início, mas nos últimos anos, de reduzir ao máximo o tempo entre a compra e a entrega do produto em casa das pessoas. Pronto, isto era um bocadinho a missão da Amazon até há muito pouco tempo, nomeadamente até aparecerem competidores como a Shein ou a Temu, que têm um modelo exatamente ao contrário, em que o preço é o principal driver de crescimento e, por outro lado, as encomendas demoram até 2 semanas a chegar aos compradores. E, portanto, estas duas empresas começaram a ter bastante sucesso, a Shein e a Temu, sendo que a Shein até já entrou em bolsa em Londres, porque, sendo uma empresa chinesa nos Estados Unidos, não pode, e tem tido imenso sucesso, tem tido tanto sucesso que metade dos compradores, ou seja, metade das pessoas que fazem compras online nos Estados Unidos entre os 15 e os 42 anos, compraram alguma coisa na Temu nos últimos 6 meses. Portanto, o market share, digamos assim, é bastante alto para estas empresas. Então, a Amazon percebeu isso, percebeu que era um perigo, percebeu que estava a perder alguma relevância e percebeu também que alguns dos produtos eram exatamente os mesmos que estavam a ser comprados na Temu ou na Amazon. E, portanto, com isto em mente, eles há cerca de 1 ou 2 semanas, anunciaram que iam criar uma nova loja dentro da Amazon só para coisas baratas vindas da China. Mas como é que, vendendo os mesmos produtos, a Temu consegue fazer tão mais barato do que a Amazon? Portanto, a operação da Amazon como é que funciona? Eles, para conseguirem fazer aquelas entregas no mesmo dia ou no dia seguinte, eles têm de ter armazéns mais perto das casas das pessoas. E, portanto, eles encomendam em massa, isto pelas coisas que são geridas pela Amazon, não é? Portanto, eles encomendam em massa dos armazéns na China, isso chega aos armazéns centrais, por exemplo, de cada país. Vamos falar dos Estados Unidos, que é onde eles têm a maior operação. Portanto, compra em massa da China, chega aos armazéns centrais dos Estados Unidos, que depois são distribuídos para armazéns mais perto das cidades e que depois são
Ou seja, eles têm algum stock sempre, e é por isso que a Amazon é tão grande, e é por isso também que eles conseguem ter estes serviços de entrega tão rápidos, é porque tem toda a parte logística controlada por eles, e portanto eles conseguem depois, quando há uma encomenda, conseguem fazer fulfill essa encomenda muito rapidamente, porque têm o stock muito perto das pessoas. O que é que a Temu faz diferente, ou a Temu e a Shein, o que é que fazem diferente? Quando existe uma compra, eles fazem uma coisa que se chama Factory to Consumer, ou seja, eles enviam diretamente da fábrica para o consumidor uma encomenda mais pequena. Isto fica mais caro em termos logísticos de entrega, mas por outro lado salta uma série de custos de importação, principalmente taxas de importação, que estão cada vez mais altas, principalmente entre estes dois países, Estados Unidos e a China. Em 2018 elas foram aumentadas, portanto ainda sobre a alçada da presidência do Donald Trump, elas foram aumentadas para 25%, ou seja, 25% do valor que vem 25% do valor da encomenda é pago extra em taxas ou em tariffs, neste caso taxas de importação dos Estados Unidos para a China. O que acontece é que existe um loophole nesta lei, que se chamam os de minimis, em que qualquer shipment que tenha menos de $800 em valor, ou seja, cujos produtos tenham um valor inferior a $800, entra nos Estados Unidos tax-free. E, portanto, não paga essa taxa e, portanto, não tem esse valor acrescido de 25%, que é um valor relativamente alto e que tem de ser, não pode ser a Amazon a absorver este valor, portanto o que fazem é põem nos custos do Amazon Prime ou nos custos de entrega ou etc. O que é que acontece? A Temu e a Shein descobriram isto e então fazem exatamente essa estratégia de factory to consumer e portanto fazem bypass desta tariff e conseguem ter preços muito mais baixos, porque também não têm de gerir operações logísticas caríssimas, de ter armazéns, de ter imensas entregas, têm os seus parceiros em cada país, ou seja, a Amazon envia para Portugal e quem entrega não é a Amazon, a Temu é um parceiro qualquer, por acaso aqui na Amazon também não é, mas nos Estados Unidos a Amazon tem os seus próprios couriers ou entregadores. E portanto, ao cortar custos desse lado, eles conseguem, com esta estratégia de enviar coisas a menos de $800, e para gastar $800 na Temu ou na Shein é preciso ter muita imaginação mesmo, então eles conseguem enviar sem pagar este tipo de taxas. Eles perceberam isso e portanto vão fazer exatamente a mesma coisa, ou seja, vão copiar tal e qual, vão ter uma plataforma em que os prazos de entrega vão ser maiores e as encomendas são feitas entre as fábricas na China e as pessoas que querem comprar essas coisas nos Estados Unidos e, portanto, o preço à partida, e acho que é exatamente isso que eles querem, vai ser mais baixo o preço das coisas, mas a entrega também vai ser muito mais longa e, portanto, houve mesmo um shift até nos earnings call da Amazon em que eles durante o ano passado estavam a dizer estamos a criar cada vez mais conveniência para os nossos utilizadores, para os nossos clientes, eles entregam muito mais rapidamente. Agora neste caso já mudou um bocadinho o shift e já apresentaram esta nova ideia de fazer um competidor para estas empresas chinesas, porque efetivamente elas estão a ganhar muita atração no mercado, porque grande parte dos itens são iguais, principalmente aqueles itens que não são de grandes marcas, tipo um iPad ou um iPhone ou um computador ou uma coluna XPTO, portanto itens mais corriqueiros do dia-a-dia, que são os que vão entrar nesta loja. Lifestyle e clothing, acho que são as categorias que vão entrar diretamente. A Amazon já tem um bocadinho esta estratégia de copiar. Eles há 2 anos, em 2022, lançaram uma aplicação que se chamava o Inspire, que era tipo um TikTok, mas só para produtos que são vendidos na Amazon. Aquilo, entretanto, não correu muito bem, porque acho que também é uma coisa demasiado nicho, mas eles acham que agora vão conseguir ter sucesso com esta nova loja que vai basicamente imitar o que a Temu faz, mas de uma perspectiva mais americana e, portanto, com as interações mais americanas, com as formas de pagamento, com aquela coisa toda que nós já estamos habituados
na Amazon. Não sei ainda, não diz aqui na notícia, porque também não existe ainda, se vai estar disponível, se essa plataforma vai estar disponível na Europa e noutros sítios. O plano deles é começar pelos Estados Unidos e provavelmente, se correr bem, depois virá também aqui para a Europa. Acho que é onde eles têm, acho que é esta a estratégia que eles vão seguir. Portanto, a conclusão é que os consumidores, principalmente nos Estados Unidos, conseguem esperar e conseguem ser mais pacientes se isso representar terem os mesmos produtos a um custo bastante mais baixo, principalmente estes produtos que não são tão urgentes, como é roupa e lifestyle e aqueles goodies de ajudar na cozinha e não sei o que acho que sinto que é o principal selling point da Temu, e capas de telemóvel e não sei o que se calhar na Temu custam 1 euro ou 2 e na Amazon custam 10 ou 20 dólares, e é exatamente o mesmo produto, mas um veio via contentor para os Estados Unidos e levou com uma taxa de 25% e tem um custo logístico gigante suportado pela Amazon, e o outro vem num package pequenino, num avião, que vem diretamente de um armazém ao lado da fábrica da China, e portanto não paga nada dessas taxas, e paga, as empresas recebem só o custo dos vendedores existirem na plataforma, que é assim que basicamente a Amazon e a Temu também fazem dinheiro, ou seja, as fábricas neste caso e os vendedores, as lojas, têm de pagar uma licença para criarem uma conta e para venderem os seus produtos. Esta semana foi também o aniversário da aplicação competidora ao Twitter, ou X neste caso, criada pelo Instagram, que é o Threads. Portanto, se vocês ainda não experimentaram, é muito fácil, provavelmente até na vossa conta de Instagram deve ter um pop-up ou uma coisa do género para se inscreverem no Threads. É muito semelhante ao Twitter, com uma UI um bocadinho mais agradável, e há uma coisa que eu acho que faz muita diferença e eu já vou explicar porquê. Portanto, eles lançaram isto um bocadinho no meio daquela confusão que o Twitter já estava em algum declínio, o Elon Musk, porque havia muitos bots, havia muitas notícias falsas a correr. O Elon Musk decidiu comprar o Twitter por 44 bilhões ou 44 mil milhões de dólares em 2022 e, portanto, o Instagram viu uma oportunidade de entrar num mercado que ainda não tinham, que é short posting, basicamente short posting, texto, imagens, o que for, mas não ser só focado em imagem e vídeo, como é mais o caso do Instagram. E, portanto, lançaram uma aplicação muito rapidamente, desenvolveram uma coisa muito simples, muito rápida, tinha aquelas features básicas de postar, fazer um post, comentar, partilhar, acho que nem tinha partilhar, quer dizer, tinha partilhar para fora com um link, mas era basicamente isso. Tinha uma coisa que jogava a favor deles e que foi um dos fatores que os fez chegar a muitos utilizadores muito rápido. Portanto, bateram o recorde do ChatGPT. O ChatGPT demorou 2 milhões, desculpem, demorou um mês a chegar aos 100 milhões de utilizadores. Aliás, 2 meses a chegar aos 100 milhões de utilizadores, e tinha sido o recorde até agora, portanto, a plataforma mais rápida a chegar aos 100 milhões de utilizadores. O Threads chegou a esse valor em apenas 5 dias. Mas isto tem a ver com o facto de o login do Threads ser o mesmo do login do Instagram, e o Instagram fez um push um bocadinho agressivo para a malta criar conta lá. Portanto, aquilo em 5 dias tinha logo 100 milhões de utilizadores que serviram basicamente para testar o que é que poderia acontecer. Este valor até poderia ser bastante mais alto caso eles tivessem conseguido lançar isto na Europa ao mesmo tempo. Portanto, a dia 5 de julho de 2023 lançaram este competidor só nos Estados Unidos, e depois chegou aqui à Europa mais para o final do ano, lá para dezembro. Foi quando foi possível as contas da União Europeia, as contas de Instagram da União Europeia, criarem também contas no Threads e utilizarem a aplicação. Portanto, entretanto, eles já lançaram mais features, já tem um feed que não é só algorítmico, portanto também tem um feed de follow, ou seja, só ver de contas que eu sigo, já tem hashtags, já tem uma pesquisa mais potente, já tem mais algumas features sociais. E o objetivo para a aplicação, isto de acordo com o Adam Mosseri, que é o Head of Instagram dentro da Meta, e portanto também a Threads está dentro do Instagram, ou seja, apesar de
pertencer ali ao ecossistema de aplicações do Facebook, ou Meta neste caso, eles estão associados ao Instagram e não ao Facebook, e acho que aqui se calhar foi provavelmente uma jogada de marketing. Não sei se isto veio mesmo da equipa do Instagram, se calhar veio, mas também pode ter sido uma jogada de marketing porque o Facebook já tem uma imagem que está um bocadinho desligada da malta que se espera que use o Threads e o Instagram não. Apesar de as contas que se seguem no Instagram, ou seja, que uma pessoa segue no Instagram, podem não ter o mesmo conteúdo das contas que eu quero seguir numa aplicação como o Twitter, porque aí se calhar são contas mais informativas e no Instagram são contas mais sociais. Mas pronto, isto é uma discussão que claramente não entrou aqui para o caso deles, para as decisões que eles tomaram. Qual é que é a estratégia deles para esta aplicação? Mas se calhar antes disso, como é que estão em termos de utilizadores? De acordo com um report e com uma entrevista que fizeram ao The Mosseri, o Threads tem 175 milhões de utilizadores ativos mensalmente. Este valor sobe muito para 600 milhões para o Twitter, ou para o X neste caso, apesar de nem estar perto dos valores gigantescos do Instagram e do Facebook, que já estão nos milhares de milhões. Mas enquanto que o Threads está com uma tendência positiva, portanto está a aumentar o número de utilizadores ativos, o Twitter está a descer, está a diminuir essa tendência e, portanto, se calhar daqui a algum tempo podem encontrar-se a meio. Agora, em relação à estratégia que estas duas plataformas têm, o Threads parece querer, e isto foi nas palavras do Adam Mosseri, quer ser uma versão do Twitter menos angry, portanto menos chateada, menos zangada. O Twitter ganhou muito, não sei se notoriedade é a melhor palavra, mas ganhou algum interesse das pessoas logo no início, porque era o sítio onde rapidamente assumiu o papel de local onde as pessoas iam para perceber o que é que estava a acontecer. Ou seja, as notícias chegam primeiro ao Twitter do que aos próprios jornais. Era um bocadinho esta a filosofia. E, portanto, passou a ser também o sítio onde celebridades e personalidades começaram a comunicar com as pessoas, porque era um canal direto em que as pessoas poderiam seguir essas celebridades e eles tinham essa capacidade de comunicar rápido, de uma maneira bastante eficiente, em 140 caracteres, quase é um SMS, não é? As ideias que queriam. O que aconteceu foi que, naturalmente, com este foco nas notícias, começaram a aparecer tópicos cada vez mais relacionados com política no Twitter e, portanto, uma grande parte dos utilizadores do Twitter são utilizadores que estão politizados, ou seja, têm opiniões políticas e que vão demonstrar essas opiniões na plataforma. E os políticos também estão nas plataformas e os comentadores também estão nas plataformas. E, portanto, há ali um bocadinho uma bolha neste sentido. Depois há muita gente que só consome estas informações. Isto é uma coisa que o Adam Mosseri não quer no Threads. Desculpem, bati aqui na mesa. Isto é uma coisa que o Adam Mosseri não quer no Threads. Ou seja, ele não quer que a política tome conta da plataforma. Isto, será que faz sentido? Será que não faz sentido? Por um lado, a política é o ganha-pão do Twitter, portanto, é o que mantém as pessoas engaged, é onde as pessoas sentem opiniões cada vez mais fortes e é onde as pessoas comunicam umas com as outras. O comment section do Twitter é um mundo a explorar de todas as ideias que a humanidade já teve alguma vez possível, todas as ideias possíveis que a humanidade alguma vez já teve. Mas pronto, mas também é uma coisa que é muito polarizada e é exatamente isso que cria mais engagement e que mantém as pessoas cada vez mais na plataforma, apesar de que algumas pessoas já saturaram essa polarização e estão um bocadinho chateadas com isso. O Threads não quer isso, portanto não quer que o tema político seja o highlight da aplicação. E portanto, tudo que é temas políticos e notícias políticas, o algoritmo deles faz com que tenha menos reach. Isto, pronto, malta, se estiverem a tentar crescer no Threads, não postem coisas políticas, porque o reach deles é muito mais baixo, exatamente para não motivar os mesmos tipos de discussões e os mesmos temas que são utilizados no Twitter. Será que faz sentido? Será que não faz sentido? Eles estão aqui a perder essa oportunidade, porque o Twitter, como eu disse há bocadinho, está a perder utilizadores e esta necessidade de ter um sítio para saber o que se está a passar no momento e o que é que está a acontecer, quais é que são as notícias, esta necessidade existe, este gap existe e, portanto, as pessoas estão a deixar de usar o Twitter por várias razões, uma delas
por causa das opiniões do Elon Musk, mas o Threads não está a capitalizar nisso porque não quer tornar a aplicação não quer tornar a aplicação tão tóxica, entre aspas, ou seja, pode estar a perder alguns utilizadores e muito engagement, muito tempo de ecrã dentro da aplicação por causa desta estratégia. Mas o Adam Mosseri diz que está ok em perder essas pessoas porque sabe ou acredita que vai ter uma aplicação muito mais saudável, uma aplicação onde as pessoas vão sentir muito melhor e uma aplicação onde as pessoas não vão sentir aquela raiva que sentem de estarem a falar com outra pessoa que está no polo oposto da opinião e que não os vai frustrar tanto de passarem tanto tempo na aplicação. Em termos de negócio, menos tempo, menos olhos nos ecrãs significa menos dinheiro. Neste momento, o Threads está a ser completamente subsidiado, provavelmente pelo Instagram, porque ainda não tem ads. Obviamente que vai ser esse o modelo de negócio, acho que não há dúvida nenhuma. A Meta é uma empresa de publicidade, ponto. É a sua maior source de revenue. E, portanto, eles acho que estão só à espera de terem uma massa crítica de utilizadores antes de começarem a pôr publicidade dentro da aplicação. Acho que é um bocadinho também por causa disto que a aplicação é mais agradável, a experiência e mesmo a interface da aplicação é um bocadinho mais agradável, porque não há posts patrocinados, não há publicidade na aplicação, e portanto a experiência fica um bocadinho mais simples e mais agradável. Em novembro vamos ter eleições americanas e com 175 milhões de pessoas que se espera que cresçam até lá, portanto que este número cresça até lá, acho que vai ser inevitável o Threads ter algum conteúdo político. Vamos ver como é que eles vão lidar com isso, porque se de repente tudo que as pessoas falarem for conteúdo político e eles fizerem diminuírem o reach desse conteúdo, as pessoas se calhar vão perder o interesse de estar na aplicação e portanto vão migrar para o Twitter, que vai estar on fire, a arrebentar com todos os temas que vão sendo falados em debates e etc. E portanto no confronto político entre o Joe Biden, que estou a dizer isto aqui, se calhar ele não chega lá à altura, mas entre o Joe Biden e o Donald Trump. Outra distinção entre a estratégia do Threads e do Twitter é o facto do Threads permitir publicar e ver posts do Fediverse. O que é o Fediverse? É um universo de social, ou seja, digamos, uma plataforma onde as pessoas podem postar os seus posts e que depois estes posts podem ser vistos nas várias aplicações. Ou seja, vamos pôr um caso mais simples, um exemplo para se perceber melhor. Seria o equivalente a eu na minha conta de Threads fazer um post e uma pessoa na conta de Twitter conseguir ver o meu post do Threads. Ou seja, é uma coisa que é cross-platform, comum a várias plataformas e portanto que permite que as pessoas comuniquem e que usem a aplicação que lhes é mais interessante e aquela que tem as features mais interessantes para eles, e portanto as aplicações passam a ser só um meio, uma interface entre esse sistema que é o Fediverse e os utilizadores, e permite então que haja posts cross-platform. Neste momento o Threads está a usar um dos servidores, porque depois aquilo tem uma série de servidores, ou seja, é possível postar num servidor e portanto depois as aplicações podem ler daquele servidor. Está a usar um servidor que é conjunto com o Mastodon, que é uma aplicação semelhante ao Twitter, e portanto as pessoas no Mastodon conseguem seguir as pessoas no Threads e ver os seus posts, e vice-versa, as pessoas no Threads conseguem seguir as contas do Mastodon e ver os seus posts e interagir com eles e etc. É como se fosse quase o sistema de SMS que é utilizado por todos os telemóveis e eu depois utilizo o telemóvel que me interessar mais e o que tem as melhores features para além disso, mas comunico portanto eu tenho um iPhone, consigo comunicar com uma pessoa que tem um Android porque estamos a usar um sistema que é comum. Portanto, basicamente é isto. O Twitter não aderiu a isto, acho que não tem planos de aderir a isto, porque de repente perde a fidelização que o conteúdo dá, não é? Porque se eu puder ver o conteúdo em qualquer aplicação, eu fico um bocadinho menos fidelizado e mudo mais rapidamente. Ou seja, vou mudar para a aplicação que me dá as melhores features, ou que tenha a melhor experiência, ou que me mostra menos ads, qualquer coisa do género. No meio disto tudo, quais é que são aqui os próximos passos para o Threads? Vai ser provavelmente pôr anúncios para começarem a ganhar dinheiro com a aplicação. Vão abrir também uma secção de DMs, portanto Direct Messages dentro do Threads. Não sei se vão fundir com o Instagram, porque a conta é a mesma, ou seja, eu nem sequer consigo mudar o meu username do Threads
para ele ser diferente do Instagram. E não sei se vai haver no futuro uma fusão das duas aplicações, em que o meu feed vai ser posts de Instagram misturados com posts de Threads, misturados com posts do Fediverse, misturados com Reels, e portanto tenho só uma aplicação para tudo o que é social. E se no futuro, se calhar num futuro ainda mais longínquo, podemos ter mais servidores deste tipo do Fediverse, em que eu uso qualquer uma das aplicações, todas elas têm as mesmas funcionalidades básicas. Prefiro a minha conta do Facebook, ou prefiro o layout do Facebook, uso o Facebook, prefiro o Instagram, uso o Instagram, prefiro o Threads, uso o Threads, e conseguimos ver os posts de toda a gente dentro de uma aplicação qualquer, e que foi postado a partir de outra aplicação. Foi um bocadinho confuso esta parte, se não me perceberam, mandem uma mensagem que se calhar consigo explicar melhor, mas é isso. Portanto, é fixe ver cada vez mais aplicações a aparecerem. Também quando houve aquele tumulto do Elon Musk comprar o Twitter e mudar o nome e não sei o quê, apareceu uma aplicação que se chama Blue Sky, e que foi criada pelo Jack Dorsey, que foi um dos co-founders do Twitter na altura, que tem só 5 milhões de utilizadores, ou seja, comparado com as outras aplicações é pouco, mas está em crescimento, e tem um conteúdo muito específico e tem umas funcionalidades muito específicas, e tem até já mais algumas funcionalidades que o Threads não tem e não desenvolveu ainda, mas o Threads está a crescer e todas as semanas há funcionalidades novas, e há assim também uma filosofia de building public. O Adam Mosseri faz muitos vídeos a explicar o que é que está a passar, para onde é que eles estão a ir, quais é que são as estratégias. Portanto, criou-se, efetivamente, eu tenho tentado postar no Threads também, eu sinto que efetivamente a comunidade do Threads é mais saudável, apesar de ainda não ter aqueles grupos, quase tribos, que existem no Twitter, de política, de tech, de desporto. Desporto é um nicho que é fortíssimo no Twitter e que ainda não começou a migrar muito para o Threads, e portanto ainda não há bem aqui um bocadinho estes grupos, e eu acho que isso tem a ver com o facto, ou a maneira como eles angariaram os utilizadores, em que automaticamente eu, quando criava conta, podia seguir todas as pessoas que já seguia no Instagram, mas que se calhar não são as pessoas que eu quero seguir numa aplicação de informação e de notícias, porque são pessoas que também não vão ter opiniões, ou não vão passar essas opiniões em público. Portanto, no Twitter, se calhar faz sentido seguir mais personalidades e mais opinion makers do que propriamente os meus amigos, ou pelo menos foi para aí que foi canalizada a ideia destas aplicações. E já que estamos a falar em redes sociais, houve pelo menos 3 redes sociais, nomeadamente em França, que começaram a fazer mais algum barulho. Uma que se chama Amo, que basicamente tem tem um mural, que não é bem um mural, é tipo um crachá onde as pessoas podem pôr imagens e stickers, e é no fundo o que descreve a pessoa. Outra que se chama No Places, um bocadinho No Place, um bocadinho em oposição ao MySpace, e é muito semelhante ao MySpace. É como se o MySpace e o Twitter fizessem um filho, e nasceu aquela aplicação. E também outra que se chama 1010, que é uma aplicação quase de walkie-talkies, ou seja, as pessoas falam instantaneamente umas com as outras, como se fosse um Clubhouse, mas em vez de haver as salas, é voice to voice. E portanto está a haver agora, acho que este tumulto que houve no Twitter, e mesmo todas estas opiniões que têm aparecido do Instagram com os algoritmos e o TikTok, e está a fazer mal às pessoas e etc, têm aparecido muitas social media apps, mesmo de social, portanto para conectar pessoas e amigos, porque voltam a ter aquela lógica de uma social media app é para eu falar com os meus amigos, e não para ver seguidores, e não para ter um algoritmo a controlar o meu conteúdo. Isto, se calhar, o pioneiro disto foi o BeReal, que já tem anúncios, portanto já havia anúncios no meu perfil de BeReal, ou seja, já estão a monetizar aquilo. E portanto estas aplicações têm começado a nascer, acho que um bocadinho para colmatar essa falha que foi deixada pelo Instagram quando se virou para os algoritmos, e pelo TikTok, que já nasceu virado para os algoritmos, mas que perdeu um bocadinho a parte mais social de eu saber o que é que os meus amigos, as pessoas que eu sigo, estão a fazer, sendo que uma porcentagem gigante de conteúdo que é mostrado via recomendações. Isto também foi uma das coisas que o Adam Mosseri disse. E portanto eles têm controle perfeito naquilo que fazem, naquilo que mostram às pessoas.
E é giro tentar ver estas aplicações. Provavelmente muitas delas vão morrer, outras vão ser compradas por empresas gigantes e depois vão tentar integrá-las de alguma forma. Mas é engraçado ver estas tentativas novas e novos formatos de aplicações de social, e que têm crescido muito rápido, de uma forma tem crescido muito e muito rápido, portanto de uma forma um bocadinho orgânica, ou seja, as aplicações saem e têm logo vários milhões de utilizadores, e acho que isso mostra também que as pessoas querem esse tipo de interação outra vez, e não só a parte do conteúdo de recomendações. Por exemplo, o Instagram, uma grande parte das interações que acontecem no Instagram são nas DMs, que é onde a malta tem os seus grupos de amigos e onde vai partilhando as coisas e onde vai tendo as conversas, e é também aquilo que vale mais no reach de um post. Ou seja, se eu fizer uma publicação qualquer e ela for muito partilhada dentro das DMs, vale mais até que uma partilha na story, por exemplo. Isto também foi o que o Adam Mosseri disse num podcast que eu vi, acho que até já falei sobre isto noutro podcast, e portanto as DMs é onde eles veem que está também muito valor, é onde existe efetivamente esta interação social, e é isso que motiva as pessoas a ficarem na aplicação, para além, ou seja, temos a parte do algoritmo que é um bocadinho viciante, e depois a parte social que também puxa muitas pessoas para ficarem. A empresa de aviões americana, a Boeing, que tem estado bastante nas notícias por causa da qualidade dos seus aviões, aceitou um deal com o Department of Justice para o processo que estava instaurado desde há uns anos sobre a queda de 2 aviões dos 737 MAX, portanto o modelo mais recente da Boeing, e que estava relacionado com um sistema que é o MCAS, ou MCAS, que basicamente era um sistema que fazia o avião descer, portanto apontar o nariz para o chão quando o avião estava num certo nível, num ângulo de subida. Isto porquê? Se calhar vou explicar primeiro como é que funciona, muito brevemente, como é que funciona esta tecnologia, e depois explicar qual é que era o problema. Basicamente, estes aviões tinham uns motores que eram muito mais eficientes do que os motores dos modelos anteriores, só que eram maiores, e a regulação para os aviões é bastante restrita. E como estes motores eram maiores e, portanto, tiravam mais espaço de manobra, ou seja, estavam mais baixos, iam até uma cota mais baixa do que os motores anteriores, eles tiveram de posicionar estes motores num sítio diferente da asa, ou seja, puseram-nos mais para a frente e um bocadinho mais acima, para eles terem a mesma altura para estarem à mesma altura do chão do que os motores antigos, que eram um bocadinho mais pequenos e mais leves. O que acontece é que isto mudou a aerodinâmica do avião e, portanto, para compensar isso, ou seja, mudou a aerodinâmica de uma forma em que, se o avião estivesse com um angle of attack, portanto, um ângulo de subida tal, aquilo fazia com que o avião se descontrolasse e, portanto, a subida ficava bastante descompensada. E o que eles fizeram foi que, quando chegasse a esse ângulo tal, entrava em funcionamento este sistema, o MCAS, que basicamente fazia com que o avião descesse ligeiramente o nariz e, portanto, a subida não era tão íngreme e, portanto, não entrava nesta descompensação. O que aconteceu foi que este sistema dependia apenas de ou seja, eles perceberam este problema, tentaram resolver de maneira rápida, não comunicaram extensivamente aos pilotos nem à FAA, que é a agência que controla esta regulamentação toda, e portanto, basicamente o que acontecia foi que este sistema estava só a ser alimentado por um sensor, não havia redundância. Se esse sensor dissesse dados errados, portanto, se medisse mal o ângulo do nariz do avião, o que ia acontecer era que esse sistema ia entrar em funcionamento e ia descer o avião. E pronto, foi isso que aconteceu num voo da Lion Air, em que esse sensor começou a ter problemas, esse sensor de ângulo do avião, e estava a detectar um ângulo mais alto do que aquele que o avião estava. Portanto, o avião estava num modo
na sua velocidade cruzeiro a andar a uma altitude normal. O que aconteceu foi que depois esse sensor achou que o avião estava a apontar para cima e, portanto, ligou o sistema e fez o avião ir de nariz em direção à terra. Entretanto, os pilotos conseguiram voltar a subir o avião. O sensor estava cada vez mais a dar ângulo de subida mais alto e, portanto, forçava o avião a descer. O avião foi basicamente aos solavancos até ter um acidente, e portanto os pilotos estavam literalmente a combater um sistema do avião que não sabiam que existia, portanto não conseguiam desligar ou não sabiam como desligar. Entretanto, houve muitos pilotos que começaram a voar, ou seja, a primeira coisa que faziam era desligar aquele sensor. Só por curiosidade, este tipo de tecnologias em que no caso de existir uma falha, o avião tem uma ou seja, a catástrofe é gigante, em que pode ser fatal. O nível de qualidade que eles exigem, portanto, neste caso, se esse sistema falhasse, o avião basicamente apontava para o chão e não conseguia voar. O nível que eles exigem de segurança, de acordo com a FAA, é pelo menos 2 níveis de redundância, ou seja, mais sensores, mais medições e melhores medições para eles conseguirem comparar o ângulo e perceber qual é que é o ângulo que está certo, e uma chance of failure, portanto uma probabilidade de falhanço de menos de 1 em 10 milhões de vezes. E este sistema não tinha não cumpria nenhum desses 2 critérios e, portanto, a Boeing foi processada por causa destes casos. Houve 2 aviões que caíram e houve cerca de 300 pessoas que morreram nestes acidentes de aviação por causa deste malfunctioning e, portanto, aceitou agora o deal que o Department of Justice tinha feito. Eles vão ter de pagar, o primeiro deal era 2,5 mil milhões de dólares, entretanto há additional penalties de 500 milhões de dólares, houve também um extra de 455 milhões de dólares que vai ter de ser pago a uma entidade para controlar o compliance da segurança dos seus sistemas. E extra isso também, 500 milhões de dólares para as famílias das pessoas que morreram nos voos. As famílias não estão muito contentes com este deal, achavam que a Boeing devia ser mais castigada. Acho que não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o processo que vai acontecer. O CEO da Boeing vai sair agora no final do ano, mas não só por causa destes casos, mas também por causa de outros casos que começaram a aparecer, como falhas, peças a voar do avião. Portanto, houve uma porta que caiu há pouco tempo e voou uma cadeira e etc. E, portanto, este tipo de falhas que mostra uma falha de segurança dos processos de qualidade e de segurança numa indústria que precisa tanto desta segurança, não é? Porque qualquer falha é fatal, e é fatal a uma escala muito grande. Não morre uma pessoa ou duas, basicamente aqui morreram todas as pessoas que estavam no avião. Aqui a segurança tem de estar acima do negócio, digamos assim, e da pressa de vender, porque exatamente estes 737 MAX foram um bocadinho apressados para o mercado, porque a Airbus tinha apresentado na altura os seus A320 novos e estavam a ter bastante sucesso e continuam a ter bastante sucesso, porque são aviões bastante seguros e bastante bons. A Airbus, que é europeia, a Boeing é americana, são as 2 maiores do mundo, as 2 maiores produtoras de aviões do mundo. E, portanto, eles agora aceitaram este deal. Acho que ainda tem de ser assinado, digamos assim. Portanto, acho que ainda tem de ser confirmado. Mas isto representa um valor gigantesco. Mas, claro está, nenhum valor é suficiente para compensar a vida destas pessoas. E de certeza que agora vão aprender e vão, muito provavelmente, pelo menos durante uns anos, pôr a safety e a qualidade dos aviões em primeiro lugar. Houve vários processos, houve até umas comissões de inquérito ao CEO, em que eles depois têm aquilo, pronto, lá nos Estados Unidos são os senators que fazem estas comissões de inquérito, e eles são sempre muito
Parece que estão ali, estão mesmo com aquele sentimento de representar o povo, e portanto eu vou ver se encontro o vídeo para pôr aqui. É um bocadinho assustador ver a frieza com que o CEO da Boeing fala sobre aqueles casos e fala sobre os defeitos que os aviões têm e diz, não, mas nós cumprimos todas as regras e tal. Sim, mais ou menos. Portanto, é uma indústria com as suas peculiaridades e acho que deve ser tratada com mais cuidado. Mas pronto, aceitaram o dele, vamos ver como é que isto vai daqui para a frente. Agora, assim, uns temas muito mais rápidos, tenho para aí uns 7 ou 8, portanto vou tentar só disparar por eles. Foi uma semana em que não aconteceram coisas muito grandes, mas houve muita coisa a acontecer. Rumores sobre novos produtos, não é novos produtos, mas novas coisas da Apple. Portanto, o novo Apple Intelligence e a Siri espera-se que venha na primavera de 2025 com o update do iOS 18.4, portanto nós vamos receber agora o 18 em setembro e portanto há de ser na quarta iteração desse produto. Em setembro também vêm algumas das features do Apple Intelligence, não vêm todas. Vem, por exemplo, a integração com o ChatGPT, vem também a nova interface da Siri, talvez algumas melhorias, mas aquele grosso de Gen AI, portanto, das pesquisas dentro do telemóvel na câmara, da geração de emojis, geração de texto, etc. Isso vem só depois na primavera de 2025. E também houve um rumor sobre câmaras nos AirPods. Aqui não fala se é os Pro ou, aliás, se é os Max, se é os Pro e Max ou só nos Pro, mas é nos Pro pelo menos. Mas isto ainda há de estar a 2 gerações de produto e que vai funcionar um bocadinho como os Ray-Ban Meta Glasses, que difícil dizer isto, em que tem basicamente uma câmera e um modelo da AI que vai gerar aquilo e portanto está ligado ao telemóvel, à Siri e blá blá blá, esse tipo de coisas. A Epic Games, que é a empresa que faz o Fortnite, vai voltar a pôr o Fortnite nos sistemas da iOS. Portanto, eles saíram por causa das fees gigantes que a Apple tinha na sua aplicação e porque também foram banidos quando tentaram fazer bypass ao sistema de in-app purchases. Entretanto, o que aconteceu foi que a União Europeia forçou a Apple a permitir sideloading, portanto, aplica App Stores externas, e nesta App Store eles já não precisam de ter esse cuidado, e portanto eles submeteram à Apple uma nova loja só da Epic Games e que uma das aplicações que vai ter lá é o de Fortnite. A Apple rejeitou, mas eles disseram que estavam quase, isto só na Europa, nos Estados Unidos ainda não está disponível, mas a Apple rejeitou por causa de uma configuração dos botões, o posicionamento, e eles disseram, ok, nós vamos corrigir isso, mas disseram que estava para quase de volta a Fortnite ao sistema iOS, portanto, iPhone e iPad. Na Samsung, portanto, a empresa reportou um aumento de 15 vezes nos seus lucros operacionais e houve 6.500 trabalhadores que acharam que não estavam a ser compensados da maneira correta e, portanto, fizeram uma greve de 3 dias e que ameaçam que para a semana, se as suas demands não forem desculpem aqui os anglicanismos, portanto, se não conseguirem ter aquilo que estão a pedir, estão a ameaçar fazer uma greve de 5 dias, portanto, basicamente uma semana inteira. É sempre engraçado ver greves em empresas privadas, neste caso a Samsung. Phoenix, um carro autónomo foi mandado parar pela polícia e foi mesmo mandado encostar pela polícia e o carro encosta. É muito engraçado, tem um vídeo, eu ponho aqui para vocês verem, porque estava em contramão e depois passou um vermelho e entretanto acho que o carro apercebeu-se também, viu a polícia e encostou. Como é que é a interação entre o carro e a polícia? A polícia sai do carro, o carro abre todas as janelas e há um representative da Waymo que fala com o polícia. O representative disse que o carro entrou em contramão porque estava numa zona que estava em construção e, portanto, a única maneira de passar por ali era passar em contramão, mas acho que o evento depois gerou um erro e, portanto, o carro depois passou um vermelho e tudo mais. E quem é que leva a multa? Efetivamente, a lei do Arizona já está preparada para isto, o que é bastante engraçado,
e isto permite que os polícias passem multas às empresas que são donas do carro, do veículo autónomo. No entanto, eles dizem que isto ainda não funciona muito bem, mas pronto, está contemplado na lei. E a Waymo, que pertence à Alphabet, portanto à empresa mãe da Google, disse à Fox de Phoenix, portanto ao canal Fox, que os carros eram 3,5 vezes mais seguros, portanto menos acidentes que os humanos a conduzir, e que eram 2,3 vezes menos provável que eles tivessem acidentes que fossem reportados pela polícia. Portanto, teoricamente, quando todos os carros forem autónomos, vamos viver em estradas mais seguras. Mas é engraçado esta interação entre o humano polícia e o carro autónomo, que não tem lá ninguém. O vídeo tipo abre tudo e não está lá ninguém para responder ao polícia. Há bocadinho houve uma startup francesa que se chama Kyotai, que apresentou um modelo de AI, portanto eles já tinham a Mistral, que era uma competidora europeia aqui de modelos de Generative AI, e agora esta Kyotai, que estava um bocadinho, passou-me um bocadinho debaixo do radar, eu vi uma publicação sobre isto, apresentou um modelo para combater o GPT-4o, acho que tem bastante bons resultados, também é omnicanal, portanto também tem áudio, voz, vídeo, etc, essas coisas todas. E vai ser lançado com paper e com código, vai ser totalmente open source e portanto vamos ter ou quem quiser vai poder ter acesso ao modelo e vai poder retreiná-lo ou fazer fine tune de uma maneira mais técnica, mais fina, digamos assim. Portanto, os franceses aqui na Europa são os players mais fortes em tecnologia e têm mostrado isso um bocadinho em contraposição com o Reino Unido, se calhar, que seria a outra potência que se esperava que fosse também forte em tecnologia, pelo menos, se calhar não tanto na parte industrial como a Alemanha. Uma turn of events um bocadinho peculiar, a Microsoft sofreu vários ataques de hackers na China e, portanto, proibiu a utilização, forçou a utilização de iPhones para trabalho, ou seja, todos os colaboradores da Microsoft na China são forçados a utilizar iPhone, o que demonstra que efetivamente outras companhias, empresas competidoras da Apple reconhecem esse valor da privacidade dos dispositivos Apple, e portanto basicamente é isso que eles agora vão utilizar, e contrasta um bocadinho lá com aquela feature do recall que eles tinham nos computadores, que tirava print screens aos seus computadores, mas pronto, vão usar agora iPhone a partir de agora os colaboradores da Microsoft por questões de cibersegurança. Houve uma doação de 1 bilhão, portanto $1.000 milhões da Bloomberg Philanthropies, que é uma associação, à Johns Hopkins Medical School, portanto à Universidade Johns Hopkins, e isto vai cobrir as tuitions, portanto as propinas para estudantes que venham de famílias cujo income familiar seja inferior a $300 mil anuais, e vai cobrir tudo para essas famílias, e depois também vai cobrir, para além das propinas, living expenses para famílias que recebam só até $175 mil anuais. Portanto, bastante interessante ver aqui a maneira como os Estados Unidos têm educação gratuita, é sempre via, nunca será, ou nestes casos não vai ser via o dinheiro público, é sempre via doações e via este tipo de associações. Agora, para o fun fact, ou assim, coisa engraçada desta semana, deparei-me com um conceito que se chama Occam's Razor, e que se calhar muitos de vocês já conhecem, mas que eu já tinha ouvido, mas ainda não tinha lido sobre isso. E basicamente não é bem uma teoria, é mais uma framework mental que as pessoas usam sem saber que usam, para tomar decisões sobre o que poderá, ou qual poderá ser a razão que explica um certo fenómeno. Ou seja, acontece um fenómeno A, e existem N explicações. O que acontece é que as pessoas normalmente têm tendência, ou deveriam ter tendência, e é aqui que entra essa teoria, a escolher a explicação mais simples, a que tem menos assumptions. Portanto, aquilo em que eu tenho de assumir menos coisas provavelmente estará mais próxima do que é a explicação mais certa. Ou seja,
um caso, real, ou se calhar um caso mais próximo. Quando, por exemplo, ouvimos um barulho em casa, a explicação que tem menos, em que eu tenho de assumir menos coisas, é provavelmente, olha, foi a canalização, ou foi um barulho do exaustor, ou qualquer coisa do género, enquanto que outra explicação que é, por exemplo, ok, conseguiram entrar em casa e conseguiram abrir a porta e estão a mexer em alguma coisa e fizeram um barulho. É uma explicação que implica muitas mais assumptions e, portanto, implica que eu assuma muito mais coisas e provavelmente está mais longe ou vai estar errada mais vezes do que a mais certa. Portanto, usem esta ferramenta no vosso dia-a-dia e na vossa tomada de decisões. As explicações mais simples e as explicações com menos, onde têm de assumir menos coisas, provavelmente estão mais perto da verdade do que as outras. Nem sempre é assim, mas diria que usando outra regra mental, Pareto 80-20, 80% onde cair nesta Occam's Razor em que corta as outras. E pronto, é isso. Já sabem, se estão a aprender, se estão a ficar nutridos de informação, partilhem isto com malta para chegar a mais pessoas. Se gostaram mesmo, subscrevam, é a melhor maneira de ajudar, é de borla. E se quiserem apoiar, tem aí o link para uma Donor Box, que é o Coffee. Acho que qualquer valor é bem-vindo e, portanto, acho que é isso. Vemo-nos no próximo... uma coisa que se calhar muito rápida, recomendações. A Affinity, que é uma empresa que pertence à Canva e que tem software de design, está com 6 meses de borla nos seus softwares, portanto aproveitem, aquilo tem edição de imagem e mais umas coisas do género. E depois os Prime Days da Amazon também vêm aí, vão ser, acho que é 16 e 17 de julho, portanto é já para a próxima semana, não percam isso. Eu se calhar vou fazer um apanhado de quais é que são os produtos que eu acho mais interessantes e deixo também aí os links. E pronto, agora sim, até para a semana.